Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos proceder à correção da segunda lista, que envolve conversão de medidas, identificando todos os aspectos necessários para a sua resolução. Primeiro exercício dessa lista, o exercício 1, ele mencionava o seguinte: nós tínhamos a massa específica do ferro, ele dá para nós aí um valor de 7,87 grama por centímetro cúbico, mencionando que a sua massa, a massa do átomo de ferro, é da ordem de 9,27 vezes 10 a menos 26 quilos. Com base nesses dados, ele menciona o seguinte: olha, se os átomos são esféricos, estão densamente compactados, ele quer duas coisas: o volume do átomo de ferro e a distância entre os centros de dois átomos vizinhos. Essa que é o questionamento. O primeiro passo na resolução desse exercício é identificar o que representa numericamente esses valores. Nós já comentamos que massa específica pode ser entendida também como densidade, que nós temos representado pela letra grega ρ, porque a densidade envolve a ação de uma unidade de massa associada à unidade de volume. Grama é a unidade associada à grandeza massa, centímetro cúbico é uma grandeza associada a volume. E 9,27 vezes 10 a menos 26 nada mais é que a massa envolvida aí nesse caso. Para resolver o exercício, eu preciso de uma informação, sobretudo no item B, que no enunciado ele menciona o seguinte: olha, se os átomos são esféricos, estão densamente compactados, isso significa dizer que os átomos possuem uma forma de uma esfera. Nós vamos desenhar aqui a esfera, duas esferas que estão densamente compactados, ou seja, eles estão basicamente juntos. Essa informação que eu traduzo geometricamente para essa figura é fundamental para resolver o item B, que é a pergunta que ele faz sobre a distância entre os centros de dois átomos vizinhos. Se eu considero que eu tenho a mesma esfera e que essa esfera possui o mesmo raio, a distância do centro até qualquer ponto da sua fronteira é o que nós chamamos de raio. Isso acontece para a esfera vizinha. Então aqui eu também tenho um raio. Portanto, o que ele quer que eu calcule é, na verdade, a soma de dois raios, 2R, ou, se preferir, ele quer que eu calcule o diâmetro. Isso é o questionamento do item B. No item A, o que ele quer que eu calcule é o volume do átomo de ferro. Para resolver essa questão, nós podemos cair diretamente nesse enunciado, porque desse enunciado também nós sabemos que a densidade nada mais é que a razão entre a massa e o volume. E aí, para poder resolver esse processo, basta que eu isole o volume em termos dos resultados que eu tenho. Então daqui, o que eu faço? Eu vou trocar o V, vem aqui no lugar do ρ, eu mantenho o M e o ρ vem aqui embaixo. É isso que eu preciso fazer. Detalhe que eu tenho que tomar cuidado é se as unidades estão na mesma sintonia. Aqui eu observo que não, porque eu tenho a densidade em grama e a massa aqui dada em quilos. Então o que eu preciso fazer? Converter. E aí o processo que a gente habituou a resolver foi o de conversão em cadeia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse 7,87 e converter ele em quilos por metro cúbico. É isso que eu preciso fazer para a resolução do problema. Então, no processo, o que eu vou fazer aqui agora é pegar o 7,87, escrever gramas por centímetro cúbico, que é a unidade original, e converter esse cara aí em quilos por metro cúbico. Por quê? Porque a massa é dada lá em quilos. Então, como é que eu faço? Associo grama com quilo. Eu sei que 1 quilo, 1 kg, contém 10 a terceira em gramas. E eu sei que 1 metro contém 100 centímetros. E aí, o cuidado que eu tenho que tomar, além de escrever a relação correta, é com o fato de que eu não posso cancelar direto do jeito que eu tenho aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho uma relação de comprimento e aqui eu estou trabalhando com volume. Para que isso aconteça, eu tenho que elevar a terceira.
Então, quando isso acontece, aí sim, aí eu posso cancelar. Aí eu posso cancelar o que tenho aqui embaixo, grama com grama, beleza, aqui não tem problema. E agora sim, ó, esse centímetro cúbico eu posso cancelar com esse centímetro cúbico. O que envolve agora é o seguinte, que a resposta eu vou gerar em quilos por metro cúbico, como eu quero, só que eu vou ter um acréscimo aí de valores. Eu tenho 7,87, só que eu tenho ele associando 7,87 vezes 10 à sexta, porque a sexta, potência de potência, repete a base e multiplica o expoente, por 10 à terceira. Portanto, convertendo essa densidade, eu tenho 7,87, e aí eu tenho multiplicação de potência vezes uma base, repete a base e subtrai o expoente na divisão. Quilos por metro cúbico. Uma vez que eu tenho isso desenvolvido, agora eu posso vir na minha fórmula e calcular o volume que eu quero. O que eu faço? Uso o valor da massa que foi fornecido, 9,27 vezes 10 a menos 26, que já está em quilos, e divido por esse valor que eu acabei de encontrar, 7,87 vezes 10 à terceira. Uma vez que você efetua a divisão, você vai obter um volume aí aproximado de 1,178 vezes 10, menos 26 em 3 aqui dá menos 29, e isso aí é metros cúbicos. Então isso daqui para nós resolve o item A, que é o volume de um átomo de ferro. Resolvido o item A para nós. E aí a ideia, mais uma vez, foi trabalhar com a conversão em cadeia. No item B, ele quer que eu calcule a distância entre os centros de dois átomos vizinhos, que nós mostramos agora há pouco, que nada mais é que o diâmetro, ou o raio multiplicado por 2 vezes. A questão é que aqui tem que ser fornecido para você a fórmula do volume de uma esfera, não é necessário decorar, vai ser dado para você. E aí o volume de uma esfera é matematicamente dado pela expressão 4/3 de π vezes r ao cubo. O meu objetivo aqui é isolar o R e resolver em termos do V, porque o V nós acabamos de calcular no item A. Então, para isso, eu vou pegar o 3 e multiplicar por V. Então, eu tenho 3V. O 4π que está aqui em cima vem aqui embaixo, dividindo. E deixa aqui o R ao cubo isolado. Esse 3, que é uma potência, vai virar uma raiz agora do outro lado. Portanto, esse raio que eu quero encontrar é 3 vezes V, 4π, e tudo isso elevado a 1/3. Essa que é a ideia. E aqui eu começo a lançar os dados que eu tenho. E aí o dado que eu tenho é, na verdade, o volume que nós acabamos de calcular. Então eu tenho que R é igual a 3 vezes, aí jogo o valor 1,178 vezes 10 a menos 29, que é o volume que nós encontramos, dividido por 4π. E tudo isso daqui está elevado a 1/3. Bom, daí em diante, para você resolver, você precisa de uma calculadora científica, ou mesmo teu celular, né, resolvendo de forma mais demorada, porque numa calculadora você consegue executar o processo mais rápido. Bom, calculando aqui, eu vou gerar um valor de 1,41 vezes 10 a menos 10 metros. Esse é o raio. Portanto, o diâmetro vai ser aproximadamente 2,82 vezes 10 a menos 10 em metros. Por curiosidade, para produzir esse resultado, eu utilizei uma calculadora do tipo Cássio, como essa daqui, né? E vou aqui mostrar os comandos que eu utilizei para gerar o resultado. Vou aqui enunciar e vou escrever os comandos básicos. Então eu usei aqui 3 vezes 1,178, ESP, que faz a potência em 10, menos 29, e aí vou dividir por 4 shift ESP, que vai fazer o π. Feito isso, gera um valor de 2,81, e aí eu preciso calcular a raiz cúbica. Então eu venho em 3 shift
faço aqui o comando de raiz e vou usar a tecla ANS. Usando a tecla ANS eu vou chegar nesse valor. Então, a linha de comando para você usar na calculadora, né? Na calculadora, vamos colocar assim, a mais famosa é a Casio, mas existem emuladores que você pode encontrar. Vou colocar o modelo dela aqui, FX82MS. É fácil encontrar emuladores dessa calculadora na internet. Para você chegar nesse resultado, eu tenho que multiplicar 3, vou colocar aqui a tecla vezes, né? 1.178 vezes 10 a menos 29. Aí eu venho para divisão, tecla de dividir, venho por 4. Para gerar o pi que está ali embaixo, tem uma tecla na calculadora chamada Shift. E embaixo tem uma chamada ESP. Ao fazer isso, ela vai executar a função de cima, que está em amarelo aqui, que é o pi. Ela vai fazer isso. Daí ela vai gerar o primeiro resultado, que está aqui dentro. Vai dar um valor bem quebrado, 2, alguma coisa. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para o resultado. É 2.81. Tudo isso aqui vai gerar para você 2.81. Eu vou aproximar, né? Aproximadamente vezes 10 a menos 30. E aí, para gerar a raiz, você vem 3, Shift, mais uma vez. Aí você vai numa tecla que está aparecendo para nós aí com um acento circunflexo. Ela vai fazer a função de cima, que é uma função em raiz. Né? Em raiz, vai estar escrito assim. Esse x é o 3 que você lançou para gerar a raiz cúbica. E por fim, você vai usar uma tecla chamada ANS, que ela vai chamar o último resultado que você gerou, que é esse resultado aqui. Feito isso, você vai chegar no valor que eu obtive aí como a resposta desse exercício. Esse é o comando básico que a gente vai utilizar nessa calculadora. Sugiro que vocês o façam, pode baixar algum emulador e ele vai executar esses processos para você, beleza? Então tá aí feito o primeiro exercício dessa lista. Vamos para o próximo. Exercício 2. É um exercício rápido, né, razoavelmente rápido. Ele diz o seguinte: uma pessoa que está de dieta pode perder, eu vou colocar aqui exercício 2, 2,3 quilos por semana. É isso que ele está mencionando. Vou abreviar aqui, 100 semana. E aí ele quer que eu expresse a taxa de perda da massa em miligramas por segundo, né? Como se eu pudesse sentir essa perda, né? Segundo a segundo. Então ele quer a resposta em miligramas por segundo. O que eu faço aqui? Processo de conversão em cadeia. A partir de quilos por semana eu vou chegar em miligramas por segundo. Então o que eu faço? Vamos lá, 1 quilo tem 10 a terceira em gramas, isso eu conheço, e por sua vez 1 grama tem 10 a terceira ou 1000 miligramas. Pronto. Quando eu faço isso, eu consigo cancelar quilos, grama, grama. Gero em miligrama uma das formas que eu quero como resposta. Depois eu tenho, fazendo aqui, continuando, que uma semana, colocar aqui em cima, contém 7 dias, vou abreviar aqui, e um dia contém 24 horas. Vou continuar aqui embaixo, que a lousa é pequena, vocês sabem, né? Vezes, é tudo uma multiplicação. E aí eu sei que 1 hora corresponde a, vamos colocar já, né, 3.600 segundos. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Se quiser escrever direto, 1 hora 3.600 segundos. Daí eu cancelo dia com dia, semana com semana. Essa hora daqui vai cancelar com essa hora daqui e ele vai gerar a segunda unidade aqui em segundo. Então daí eu vou ter a resposta que eu quero, miligramas por segundo. E o que me resta agora é efetuar as contas numéricas. Então numericamente eu vou ter 2,3 que multiplica 10 a terceira por 10 a terceira aqui em cima. E que vai dividir por 7
vezes 24 vezes 3.600. E aí, pegando a calculadora, fazendo todos os cálculos, você vai chegar aí num resultado de aproximadamente, vamos colocar aqui, aí não precisa fazer um tutorial para essa conta, é uma conta razoavelmente simples da calculadora gerar, 3,8 miligramas por segundo. É essa que é a resposta que o exercício 2 nos traz, beleza? Exercício mais tranquilo esse, um pouco mais rápido e executado com correção. Vamos lá para o próximo agora. Exercício 3, né? No exercício 3, ele diz o seguinte, olha, 1 megabyte é a unidade de armazenamento, todo mundo conhece disso, unidade de memória computacional. Ele menciona que um CD tem uma capacidade de armazenamento de 700 MB e que pode armazenar aproximadamente 70 minutos de música, é isso que ele está mencionando, de alta qualidade. Aí o questionamento vem no item A e no item B. No item A ele diz o seguinte, olha, se uma música, uma canção típica dura 5 minutos, quantos megas são necessários para cada canção? É isso que ele está perguntando. E no item B, se uma página de um texto impresso requer aproximadamente 5 KB, 5 kilobytes, tá? Ele quer o número de livros que podem ser salvos no CD. Bom, primeira parte, como é que você executa? Poderia ser resolvido diretamente com uma regra de 3. Vou usar a conversão em cadeia, que é o método que a gente se propôs explicar. Reitero que pode ser resolvido por outro método. Eu tenho aí que 700 MB, isso é o que ele menciona, é o necessário, né, para você armazenar aproximadamente 70 minutos de música, né, que ele diz de alta qualidade. E aí no item B, ele menciona que uma canção típica dura 5 minutos. Então, o que eu faço? Vou associar isso aqui, olha, uma canção, né? Tem que escrever aqui, para dar espaço. Tem que uma canção típica dura 5 minutos. É isso que ele menciona. E aí, por que eu escrevo dessa forma? Porque daí fica mais fácil para que eu faça o seguinte, olha, cancele minuto por minuto. Aí eu aqui já posso também cancelar 0 com 0. Eu tenho 5 vezes 70, que é 350, que por 7 dá 50. Ou se eu preferir, 70 por 7, 10 vezes 5, 50. Então isso daqui corresponde a dizer que eu tenho essa associação, que uma canção equivale, na verdade, a 50, o que? Megabytes. É isso que ele está representando para nós como resposta. E aí eu termino o item A desse exercício, beleza? No item B, eu tenho que fazer uma suposição. Ele diz o seguinte, olha, se uma página de um texto impresso qualquer tem 5 KB, ele quer saber o número de livros que podem ser salvos em um CD. Então, vamos lá. Então, eu vou partir de uma suposição. Vamos supor, né? Suponha que um livro tenha 200 páginas, certo? Você pode supor mais ou menos páginas. Vou supor isso daqui. Então, o que ele fala aí pra gente? Olha, que uma página requer 5 KB. Uma página tem 5 KB, ou 5 kilobytes. O que a gente sabe entre kilobytes e mega, que é uma relação muito utilizada na computação? Que 1 megabyte corresponde a 1024 KB. É isso que nós temos. E nós sabemos também, que num CD, e aí ele menciona isso lá no enunciado,
corresponde a 70 mega. Isso nós temos. Vamos fazer a associação aqui que eu quero. E aí, o que eu tenho, que eu considerei, aqui no enunciado, aqui na representação, que um livro tem 200 páginas, ou seja, um livro, eu estou associando a 200 páginas, é isso que estou mencionando. E aí, como é que eu faço? Eu venho aqui simplesmente, cancelo kilobyte com kilobyte, cancelo mega com mega, e aí eu vou cancelar página com página, e aí vai me restar o quê? A relação entre livros e CDs, que é justamente a pergunta que ele faz. Olha, ele pergunta o seguinte: estime o número de livros que podem ser salvos no CD. E aí a conta que vai ficar para ser feita agora é a seguinte, né? Eu tenho lá 1024, vamos colocar aqui numericamente, 1024 multiplicado por 70, aqui eu vou estar associando isso a livro, vou colocar aqui, e vou dividir aqui 5 pelo produto de 200, é isso que eu preciso. Então, por fim, né, e claro, isso aqui está associado a CD, está aqui no nosso denominador. Fazendo essa associação e trabalhando com a conta em si, você tem aí 70, né, vezes 1024, vamos colocar aqui, 5 vezes 200 dá 1000. Você pode cancelar se quiser um zero com um zero aqui, você vai ficar com 7 vezes 1024 dividido por 100, a associação de livro com CD. E aí, fazendo essa conta, você vai chegar a um valor aproximado, fazendo aí que um CD vai corresponder a basicamente 716,8 livros. Então, se eu pensar em termos inteiros, porque um livro contém um número de páginas inteiras, eu não posso arredondar esse valor para cima, porque vai ficar faltando página. Então, eu vou arredondar para baixo, então o CD vai comportar aí, né? Vai conter, CD contém 716 livros, considerando aí o resultado que a gente gerou. E isso daí é a resposta do exercício 3, beleza? Também uma associação razoavelmente simples que nós fizemos para chegar aí no resultado desse exercício. Então vamos agora para o exercício 4, né? Vamos para o exercício 4 aqui da nossa listinha. Vamos pegar aqui, exercício 4. Ele diz o seguinte para a gente aí, olha, você é entregador, né, de uma empresa de água mineral, ele menciona que o seu caminhão carrega 4 plataformas de carga. Cada plataforma tem 60 fardos, né? Cada fardo possui 24 garrafas de 1 litro de água. O carrinho que você utiliza para transportar água para as lojas, né, tem um peso de 250 libras, ele dá uma outra unidade aí para nós de massa. E aí, no item A, ele faz algumas considerações. Ele diz o seguinte, olha, se 1 ml de água, 1 mililitro, tem uma massa de 1 grama, né, e 1 quilo tem um peso de 2,2 libras, ele quer saber qual é o peso em libras de toda a água em seu caminhão. Então, tem uma série aí de relações que a gente precisa gerar para poder resolver o exercício. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é no volume de água envolvido no processo. Então, o que você poderia fazer? Olha, eu tenho 4 plataformas, isso ele menciona, aqui abreviar. Cada plataforma contém 60 fardos, isso ele menciona. 60 fardos, vou abreviar aqui como F. E cada fardo, ele diz aí, contém 24 garrafas de 1 litro. 24 garrafas de 1 litro. Então eu posso associar direto
que um fardo, né, possui aí 24 litros de água. E aí, por que essa associação é interessante? Porque se eu fizer o cancelamento de plataforma com plataforma, fardo com fardo, eu vou ter o volume em litros de água que eu tenho aí, correto? Então é 4 vezes 60 vezes 24. Então fazendo essas contas aí, você vai chegar aí no gradiente de 5.000, no resultado aí de 5.760 litros de água. É isso que ele menciona. Essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte agora vai envolver a resolução do item A, né? E aí eu preciso de uma relação que ele nos informa, né? Para que a gente consiga resolver ele. Essa relação diz o seguinte, olha, se 1 ml de água tem uma massa de 1 grama, então se 1 ml, vamos colocar aqui, tem uma massa de 1 grama. Isso ele informa. E se 1 grama, e se 1 quilo, perdão, e se 1 quilo tem o peso de 2,2 libras, vamos colocar aqui libras, ele quer saber qual é o peso em libras de toda a água em seu caminhão. Então ele quer saber o peso em libras. Bom, a associação aqui não é difícil de você entender, é até razoavelmente simples, mas parte dessa relação. Eu preciso dela para poder resolver o exercício. Você tem um volume em litros, ele quer que eu calcule isso em libras. Não é difícil pensar, olha, se 1 ml corresponde a 1 grama e 1 quilo corresponde a 2,2 libras. A associação que eu faço é o seguinte, olha, se eu tenho 1.000 ml, 1.000 ml não corresponde a 1 litro. 1.000 ml corresponde a 1 litro. Se 1.000 ml corresponde a 1 litro, por que eu faço essa multiplicação por 1.000? Porque eu sei o seguinte, olha, 1.000 ml corresponde a 1 litro. Mas eu estou dizendo aqui também, olha só, que essa relação corresponde ao quê? A libra. 1.000 ml, 1 litro. 1.000 gramas associa o quê? 1 quilo. Então eu posso associar direto 1.000 ml com 1.000 gramas, 1 quilo. Se 1.000 ml é 1 litro, então eu posso informar daqui que 1 litro corresponde a 2,2 libras. É essa ponte que eu preciso executar para resolver o exercício. E aí é o que a gente vai fazer agora. Então daqui eu tenho o seguinte, olha, se 1 litro, vou abreviar, corresponde a 2,2 libras. E eu tenho aqui 5.760 litros, então cancelando litro com litro, eu vou ter um produto aqui de 2,2 por 5.760. Então esse volume aí em libras vai corresponder, fazendo as contas aí em notação científica, a 1,267, né, vezes 10 a quarta em libras, ou 12.670 libras, como preferir. E com isso daí, nós temos resolvido o item A desse exercício, né? Por essa coleção de informações que eu tenho aqui no enunciado do item A, beleza? No item B, ele faz outra pergunta. Ele quer saber quantos fardos completos de água você pode transportar num carrinho. Então, o questionamento aí é saber quantos fardos. Então, é um N. O que você sabe? Que o seu referencial é o peso do carrinho. O carrinho tem o quê? Tem 250 libras. É isso que ele suporta. É isso que ele está mencionando no enunciado, 250 libras. Ele quer saber quantos fardos completos você consegue carregar. O que você sabe? Né? Que 1 litro, isso nós usamos na primeira parte do exercício, corresponde a 2,2 libras, correto? E nós sabemos também que um fardo
corresponde a 24 litros. Lá no enunciado nós tínhamos essa informação. Um fardo, 24 litros. Por que eu faço essa associação? Mais uma vez, N igual a 250 é o limite, é o peso que o seu carrinho tem em libras. Você sabe que 1 litro corresponde a 2,2 libras e que um fardo contém 24 litros. A associação é saber quantos fardos eu posso completar, carregar. Então daí eu observo o seguinte, que eu posso cancelar litro com litro, libra com libra, e aí você vai perceber que em termos dimensionais vai sobrar o quê? Dimensionais, sem os valores numéricos aqui. 1 dividido por 1 sobre F. Depois a gente vai trabalhar com os valores numéricos. Se eu dividir 1 por 1 sobre F, e aí eu posso usar a propriedade de multiplicação de frações, eu repito a primeira e inverto a segunda. Então, 1 sobre F é F vezes 1. Então, eu sei que a resposta de fato vai ser dada o quê? Em F, que é o número de fardos que eu quero. E aí fica mais fácil para você fazer essa conta. Por quê? Porque aí basta que você agora divida 250 pelo produto de 2,2 por 24. Fazendo essas contas aí, você vai gerar um valor aproximado de 4,73. Como eu quero o número de fardos completos, não pode ser esse resultado, tem que ser um valor inteiro. Não pode ser mais, porque senão vai superar o peso do carrinho. Então, você tem que jogar para baixo. Então, N vai conter aí, no caso, 4 fardos completos. E é essa que é a nossa resposta aí do item B, que finaliza o exercício 4. Beleza? Tá aí resolvido. Agora vamos para o exercício 5, né? Exercício 5, exercício mais puxado aí dessa lista, vai envolver aí algumas informações usando um pouco de trigonometria, né? Trigonometria básica. Vamos lá. Ele fala o seguinte, olha, suponha que você está deitado na praia, perto do Equador, na linha do Equador, vendo o sol se pôr em um mar calmo, né? E liga o cronômetro no momento em que o sol desaparece. Você está deitado, ligou o cronômetro no momento que o sol desaparece. Em seguida você se levanta, deslocando os olhos para a linha do horizonte. E você observa novamente o sol se pôr. Você viu o sol se pôr e no momento em que ele se pôs, você travou o cronômetro. E ele estava registrando lá 11,1 segundos. Bom, com base numa altura, que a sua altura seja 1,70 m, eu quero com essas informações estimar o raio da Terra. Olha que questão interessante. Você está deitado na praia, deitou na praia, viu o sol se pôr. Se levanta ativando o cronômetro e mede o tempo que leva para o sol se pôr novamente. Com base na sua altura, você tem como calcular, e claro, o tempo registrado, o raio da Terra. É isso que nós vamos fazer no exercício 5. Um exercício mais assim sofisticado dessa lista aí. Então a ideia passa primeiro por você fazer um esboço que seria o planeta Terra e a sua posição relativa. Vamos considerar que você está aqui na linha do Equador, você tem um raio, vou fazer o desenho bonitinho aqui, o mais próximo possível da realidade. Você tem um raio da Terra e vamos considerar aqui a sua altura, que eu vou chamar de H, correto? Você está aqui no momento em que o Sol se pôs, então o Sol que está aqui está se pondo pela primeira vez. Sol se pondo pela primeira vez. Correto? Você se levantou, o que aconteceu? Você está vendo o Sol se pondo pela segunda vez. Sol se pondo pela segunda vez. E nesse intervalo demorou 11 segundos. Né? Então aqui, traçando uma reta por esse ponto, você tem novamente o raio da Terra. E aí eu tenho uma coisa interessante. Eu formo o que a gente observa aqui, que é um triângulo retângulo. Percebem?
um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, o lado oposto dele é o que a gente chama de hipotenusa, correto? Essa hipotenusa tem como informações a distância R até H, essa distância aqui é R, e aqui eu vou colocar dois pontos. Um ponto A, que é o ponto onde você estava deitado na praia, e o ponto B, que é a linha do horizonte quando você viu o sol se pôr pela segunda vez. É óbvio que aqui existe um ângulo, θ, vou chamar de θ, que é o ângulo que você observa do sol se pondo entre o primeiro e o segundo ponto, correto? E a partir daí a gente vai desenvolver o nosso processo, beleza? Considerando aqui a distância entre A e B, que eu vou chamar aqui, no caso de D, de Dzinho, beleza? Então, fazendo esse cálculo aí, fazendo essa observação, o que eu tenho é que aqui nesse triângulo retângulo eu posso usar o que a gente chama de Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, que é um teorema bem famoso, o quadrado da hipotenusa, que é esse lado, é a soma do quadrado dos catetos. Então, fazendo isso, eu tenho o seguinte, olha, que R mais H ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a R quadrado mais essa distância aqui de A até B, que eu chamo de D ao quadrado. Fazendo isso, né? Fazendo isso, eu vou abrir essa expressão, R mais H ao quadrado. R mais H ao quadrado nada mais é que R mais H multiplicado por R mais H. Então, ao fazer essa consideração, o R multiplica pelo R, o R multiplica pelo H, o H pelo R e o H pelo H. Fazendo isso, então, você vai ter R2 mais R vezes H, mais H vezes R, que é o próprio RH, mais H ao quadrado, que é H vezes H. Então, aqui você tem que R mais H ao quadrado é R2 mais 2RH mais H ao quadrado, que vai se igualar com esse lado direito. Beleza? Chegou aqui, eu posso cancelar o R2 com R2. E aí eu vou fazer uma consideração no exercício que vai ser fundamental para a nossa análise, que é a seguinte. O R, que a gente está mencionando aqui, é o raio da Terra. E o H, que a gente menciona aqui, é a sua altura. O que dá para inferir desses dois dados? Que o R, que é o raio da Terra, é muito, mas muito maior que a sua altura, né? Então, quando isso acontece, eu posso, para efeito, desprezar esse H que eu tenho aqui. Até porque esse H está ao quadrado, então ele vai ser um número pequeno ainda. Então, vai ser um número muito menor que R. Então, o que eu faço aqui? Como R muito maior que H, vírgula, desprezamos H. Então, nós vamos desprezamos H. Então, a gente vai cortar esse H daqui. E ao cortar, eu obtenho a primeira relação que vai me permitir resolver o exercício. Que D quadrado, que é isso aqui que restou, é 2 vezes o R vezes H. Beleza? Essa relação aqui eu vou usar ela. Bom, o segundo fato agora tem a ver com a figura, mais uma vez, né? Lá na figura, vamos reproduzir ela aqui de forma resumida. Vamos colocar aqui, ela tinha ficado assim, né? Eu tinha um triângulo retângulo, né? Retângulo aqui, e tem um ângulo θ. Nesse ângulo θ tinha a distância D, e aqui uma distância que a gente chamou de R mais H. E claro, a distância aqui como sendo R também. Nesse triângulo retângulo, nós podemos mensurar a tangente, que nada mais é que a razão entre o cateto oposto pelo adjacente. Se nós não lembrarmos disso, nós falaremos de forma mais dedicada em outras aulas. Então, a tangente de θ é a razão entre o cateto oposto, que é D, sobre o adjacente. Por que eu não usei outras relações, como seno ou cosseno? Porque a relação que eu vou usar para casar com essa aqui envolve informação de quem? De D, que aparece aqui.
O seno eu poderia usar? Sim, que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Mas eu não tenho informação sobre R mais H. Eu tenho a associação com RH. Então, para mim, fica mais interessante usar a tangente. E aí, daqui eu tenho o seguinte, que se eu isolo o D, ele vai ficar escrito como R vezes tangente de θ. Esse cara é igual a esse? Não. Para que ele fique igual, o que eu preciso? Que o esse D esteja ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quadrar esse T. Então, esse D eu vou elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado. Então, se eu elevo ao quadrado, esse meu D vai ficar escrito como D quadrado. Então, aqui vai ficar R quadrado e a tangente vai ficar escrito tangente ao quadrado de θ. Que é isso que eu obtenho. E daí, o que eu vou fazer agora é uma comparação. Então, eu vou chamar isso aqui agora de equação 1 e esse cara aqui de equação 2. Então, igualando, né? Igualando 1 com 2, o que vai acontecer nesse processo? O que vai acontecer é o seguinte, que eu vou ter aqui, ó, que 2RH é igual a R quadrado tangente ao quadrado de θ. Eu quero calcular o raio da Terra. E aí eu observo o seguinte, que R quadrado com R eu posso cancelar, então vai sobrar apenas um R, que é do lado direito. Então vai ficar 2H igual a R tangente ao quadrado de θ. Portanto, o R que eu quero encontrar, o raio, ele vai ser a razão entre 2H e a tangente que está aqui multiplicando passa para cá dividida. Beleza, estou quase na resposta. Por quê? Porque o H eu tenho, que é a soltura, 1,70. Mas eu não tenho o ângulo. E é aqui que eu agora vou finalizar o exercício. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou calcular o ângulo? Ele menciona que o intervalo em você ver o Sol se pôr pela primeira e a segunda vez é de 11,1 segundos. Então o Sol está descrevendo a trajetória circular. O que eu posso, na verdade a Terra, o que eu posso inferir? Que a Terra ela apresenta um movimento de rotação. E a gente sabe que no movimento de rotação ela demora 24 horas para completar um eixo de 360 graus, né? Que é uma volta em torno de si mesmo, movimento de rotação. Então o que eu sei? Que θ está para 360 graus, né, o ângulo, assim como o período que eu vou mensurar está para 24 horas. Ou seja, em 24 horas é o período que leva para a Terra completar uma rotação em torno de si mesmo. Ou seja, percorrendo 360 graus. Então, o que eu faço agora? Vou substituir a informação que eu tenho do meu tempo para poder calcular esse θ que eu preciso aqui nessa forma. Então, daí eu tenho o seguinte, olha, que θ é sobre 360 graus e o tempo t de 11,1 segundos. Vamos colocar aqui em 24 horas. O que eu faço agora? Eu vou isolar o θ. Então, ao isolar o θ, eu tenho 360 graus que multiplica 11,1 segundos sobre 24 horas. O que eu preciso fazer aqui? Trabalhar com a conversão de hora para segundo. Eu não posso fazer nada a esse respeito ainda. Mas eu sei o seguinte, olha, se o meu θ é 360 graus e aqui é 11,1 segundos, eu sei que pela conversão em cadeia, 1 hora corresponde ao quê? A 3.600 segundos. Daqui eu vou cancelar hora com hora, segundo com segundo, e dessa conta eu vou conseguir tirar o meu θ. Né? Fazendo todas as contas que eu tenho aí nesse caso, então nesse caso aí eu vou ter que multiplicar 360 por 11,1 e dividir por
24 vezes 3.600, eu vou gerar um valor aí de 0,04625 em graus. E aí eu tenho o último dado que eu precisava para poder aplicar na nossa fórmula. E aí, aplicando o resultado nessa fórmula, eu vou ter o seguinte: 2 vezes h, que é 1,7, sobre a tangente ao quadrado de 0,04625. E aí você deixa o calculador em graus. Fazendo todos os cálculos, você vai chegar num R aí aproximado de 5.218, né? No caso aí, 2,27, é 1,7 metros, né? 5.000 metros. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer a conta de novo. 5.218 quilômetros, né? 5.218 quilômetros. E com isso aí a gente finaliza a nossa lista e com isso nós temos aí todos os exercícios resolvidos. É um exercício mais complicado, mas resolvido. Beleza? Valeu, muito obrigado e até mais.